Tudo bom, gente? Tudo. Tá ouvindo? Boa tarde. Tudo Eu sou a jóia, Ruth, menina? tudo bom? Eu represento a revista Tudo Mais Chave bem? junto com a Janaína. A gente vai Tudo apresentar a bom. semana aqui para quem está ouvindo aqui, né, para saber do que se trata. A nossa live de hoje é sobre a aborto legal. A gente vai se tratar especificamente do caso da menina de 10 anos, que teve muita repercussão, né, no mundo, no Brasil inteiro. A gente falou sobre. Infelizmente. Infelizmente, o final de semana agora foi muito conturbado com O áudio tá ruim. do Twitter, né? Sim, Foi o áudio tá ruim. muita gente que não sabia sobre o assunto de aborto legal, acabando dando opiniões que estavam erradas sobre o assunto. Então, a senhora, né, como a senhora conhece muito sobre o caso, vai ser muito importante a sua opinião, os dados que você vai trazer a respeito do caso e do tema aborto legal. Para quem não sabe, a doutora Ana Paula Mondragon, ela é especialista em medicina fetal. Ela é médica ginecologista, ela é obstetra, ela é formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, e ela é especialista em medicina fetal pelo Centro de Estudos CETUS, em São Paulo. Como médica, a gente fez aqui um roteirozinho da senhora, como médica, ela acredita no atendimento humanizado e individualizado para cada gestante. A gente vai citar uma frase que a senhora disse. Em virtude da minha especialização em medicina fetal, cuido do bem-estar do biômio mãe-feto. Não me preocupo apenas com a gestante, sempre estou de olho na saúde e no bem-estar dos dois juntos. Entre os temas que ela mais tem propriedade para falar, se destaca o planejamento da gestação, acompanhamento da gestação pré-natal, gestação de alto risco, parto, pós-parto, maternidade, amamentação, cuidados durante a gravidez, pós-parto e doenças de riscos. Ela atua atualmente na clínica Premium Life em Santo André. Certinho? Certíssimo. O caso, para quem não conhece o caso que a gente vai tratar, é de uma menina de 10 anos que ela foi abusada sexualmente durante 4 anos, lá no Maranhão. E teve muita repercussão esse final de semana, porque ela estava com 6 meses e ela acabou entrando na justiça para conseguir o aborto. E muito se falou acerca do aborto legal e também do fato dela ter 6 meses de gestação e conseguir fazer esse aborto, já que o feto já estava em bastante estado avançado, né, de formação. E acabou também que tomou muita proporção na rede social pelo fato de algumas pessoas que eram militantes terem divulgado o nome dela, terem divulgado o hospital onde ela ia fazer o aborto. Ela foi fazer o aborto em Recife. E muita gente foi lá na porta do hospital e começaram a fazer manifestações, chamando a criança de assassina. Então, virou uma bola de neve muito grande. Então, até no âmbito político da coisa, né? Da gente poder falar ou não o nome dessa criança por ela ser menor de idade, né? Então, a Janaína pode começar agora, já que a gente já fez as apresentações. Obrigada. Janaína, está um pouquinho baixo o seu áudio. A gente está com o QR Code da revista aqui. E quem quiser pode estar acessando pelo telefone para acessar o nosso site, todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, a gente também está muito presente. E tem bastante coisa interessante, bem informativa lá, vocês vão adorar. Vão adorar. Está com bastante pautas novas agora, então vai ser muito importante. Voltou aqui. Então, Ruth, pelo que eu estava vendo aqui, ela já até vai mudar o nome, a criança, né? Ela vai ser obrigada a mudar o nome por conta disso. E é um assunto bem espinhoso que a gente vai tratar hoje, e a gente precisa saber quais são as complicações, doutora, de uma gravidez, tanto na infância quanto na adolescência. Vamos começar assim pelo caso específico dessa menina, né? Essa menina não é nenhuma adolescente quase, né? Ela é uma criança realmente. Sim. E uma criança como tal, na faixa etária dela de 10 anos, ainda está em formação. Tudo está em formação dela. Os órgãos, o sistema nervoso central, os ossos. A partir do momento que uma criança passa a gerar outra criança, vai ocorrer uma competição entre os nutrientes. Então, a criança não vai receber os nutrientes suficientes para um desenvolvimento adequado. Nenhum, nem outro, porque vai existir exatamente uma competição entre os dois, podendo gerar casos graves de anemia, casos graves de restrição do crescimento do bebê, alterações no crescimento da criança, tá? E, inclusive, alterações do cálcio, predispondo essa criança numa idade não tão mais velha,
uma idade já jovem a ter osteoporose muito mais cedo do que uma mulher deveria ter, tá? Então, assim, a gente vai estar falando de competição de nutrientes, alteração do desenvolvimento, não só o desenvolvimento físico, vamos pensar no psicológico. O psicológico dessa menina, só pelo fato dos abusos, já vai sofrer um grande trauma. Pelo fato de ser submetida a um procedimento de aborto, outro tipo de trauma, ou talvez se ela tivesse levado a gestação para adiante, também seria outro trauma, sabe? Então, assim, é uma criança que vai sofrer sequelas físicas e mentais para o resto da vida dela, tá? Com relação à gestação na adolescência, vai depender muito do tipo de corpo da pessoa também, né? A gente tem meninas de 17 anos que têm um corpo, uma maturidade de mulheres de 20 e poucos anos. Mas, de qualquer forma, gestações em idades extremas da vida, o que significaria idades extremas? Gestações adolescentes ou mulheres, como a gente chama de idade materna avançada, que são aquelas mulheres que passam dos 35, hoje em dia é muito mais comum, passam dos 40 anos. Isso aumenta a probabilidade dessas mulheres terem doenças na gestação, como a pré-eclâmpsia, que é a hipertensão da gestação, as consequências mais graves da pré-eclâmpsia, que seria a eclâmpsia, a síndrome HELP, diabetes gestacional, alteração de tireoides, alterações fetais com sofrimento fetal. Então, assim, são gestações delicadas, tá? E nesse caso em específico, muito delicado, inclusive com risco de vida. Vamos supor, se essa menina tivesse levado a gestação adiante, o que é a pelve óssea de uma menina de 10 anos? É muito pequena. Dependendo do tamanho desse feto, poderia trazer traumatismos. A gente fala na medicina traumatismos como lesões, tá? Então, seria traumatismos, lesões na pelve para a mãe e, inclusive, para a criança, tá? Com um parto, como a gente chama de um parto distóxico, ou seja, um parto com muitas complicações e possíveis desfechos totalmente adversos, tanto para a mãe quanto para o feto. As dificuldades do parto na adolescência, quais... Oi, doutora. Também tem a questão... também tem a questão da criança desenvolver depressão pós-parto, em casos... Desculpa, cortou tudo, Janaína. Não, é porque, assim, há estudos mostrando que também há o fator da criança desenvolver pós-parto, né? Tanto criança quanto adolescente. Isso, exatamente. A gente está falando, assim, da gestação. Agora, com relação ao pós-parto, né? O pós-parto, a gente chama de um período que chama o período puerperal. O período puerperal é o que a gente vai dizer a queda total dos hormônios, tá? Esse período, para a mulher que já passou, sabe o quanto é difícil esse período. Porque, assim, não é só o cansaço de cuidar de uma criança, o pós-operatório de um parto cesárea ou o pós-parto de um parto normal. Vêm as alterações hormonais. E essas alterações hormonais vão poder variar desde uma tristeza até uma depressão grave, inclusive com tentativas de suicídio, homicídio, e aí é onde a gente tem, às vezes, a mãe descontando essa doença no bebê e tendo esses casos tristes que a gente vê na mídia de mães que acabam cometendo um infanticídio, né, no caso. Então, realmente, nessas crianças e adolescentes também existe uma chance maior de depressão pós-parto. E, então, nesse caso, ela é mais agravante, né? Se é uma criança, a depressão pós-parto, ela é mais do que se fosse numa mulher, né? Sim, exato. Porque são idades extremas, exato. Sim, e aí, no caso da puberdade precoce, chega a ser um problema? Desculpa, também cortou, desculpa, já não está muito... A puberdade precoce, quando a menina menstrua mais cedo, olha, é um problema? Isso, vamos lá. Hoje em dia, a gente acredita até às vezes que essa puberdade precoce possa estar acontecendo por alterações nos hábitos. Isso era menos comum há muitos anos atrás e hoje em dia a gente está vendo mais comum, tá? Então, assim, a menstruação das meninas antigamente, se você conversar com seus avós, vinha com 14, com 15 anos, hoje em dia já é muito normal a gente ver meninas de 9, de 10 anos menstruando. Acredita que seja por algumas alterações no nosso cardápio, na nossa alimentação, na utilização de hormônios nos animais, no frango, no boi, que possa estar influenciando nisso, né? Então, assim, o grande problema da puberdade precoce é quando ela é muito precoce.
crianças com 5, crianças com 6 anos, tá? Então aí você realmente, a mãe acaba tendo que levar ao médico para tentar suspender, né, usar um tratamento e tentar suspender esses efeitos. Porque, infelizmente, essa criança com puberdade precoce vai ter um desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários muito mais precoces, o que deixa essa criança mais vulnerável ao assédio sexual, infelizmente. Sim, então, mas no caso existe, eu não sabia que uma criança com 5 anos, por exemplo, menstruar. É uma coisa que... Existe a possibilidade, é algo raro, tá? Não é algo comum, tá? Existe, mas a gente tem que inibir isso. Por quê? Uma criança que estiver exposta a esses hormônios de uma forma mais precoce pode ter alterações na sua saúde e, consequentemente, também no seu crescimento, por exemplo, tá? Então, essa criança que menstrua de forma precoce tem que ser levada brevemente ao médico. A mãe começar a reparar que uma criança de 4, 5 anos está tendo pelos nos genitais, desenvolvimento da mama ou menstruação, isso não é algo comum e isso tem que ser tratado. E no caso de uma criança, por exemplo, com 8, 9 anos, tem como fazer esse tipo de tratamento para evitar, para fazer com que ela menstrue? Tem, mas você vai ter que avaliar caso a caso, tá? Porque hoje você pode ter uma menina de 9 anos, mas com um tamanho, um desenvolvimento de uma menina de 14, tá? Então depende muito de cada criança. Com 5 anos, não. Agora com 9, 10 anos, já pode realmente estar ocorrendo. Ah, tá. Ó, nós estamos recebendo aqui do nosso chat algumas perguntas. A Ariana Gomes, ela falou que essas especificações ninguém fala, que é importantíssimo. Obrigada, viu, Ariana, pelo comentário. Ah, que bom. Obrigada. A Daiane, ela perguntou aqui, qual é a principal causa da menstruação precoce? Se tem como evitar? A principal causa são os alimentos, né? Como a doutora já... Não é que são os alimentos. A gente acredita que possa ser, tá? A causa seriam alterações hormonais, tá? Mas essas causas de alterações hormonais podem estar relacionadas à alimentação, podem estar relacionadas a tumores produtores de hormônios, tá? Podem ter outras causas. Agora, cada causa vai ter que ser estudada por um profissional. E tem uma idade? Qual é a idade mais apropriada? Tem? Não existe idade apropriada. Não existe. Não existe. Tá legal. Tem umas perguntas aqui, rapidinho. No Claro. caso que a gente abordou, né, que foi o marco principal que teve ultimamente, eu vi alguns especialistas comentando 2 opções que ela poderia ter. No caso do aborto, ela meio que pariu a criança, mesmo quando a criança estava morta, então ela passou por essa dor do parto, e depois ela teve que fazer uma raspagem, uterina que falam, né, que eles colocam um para poder fazer a raspagem no útero da criança, né. E aí, Desculpa te cortar, Ruth, termina, desculpa. Não, pode falar, não tem problema. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu andei comentando ontem no Instagram. Muito se fala e pouco se explica. Eu comecei a olhar no Facebook alguns posts de pessoas próximas que são contra o aborto, tá? E colocando o que essa criança foi submetida. E eu vi coisas assim absurdas que são totalmente erradas. E cheguei em casa e comecei a perguntar para as pessoas que trabalham comigo, meus vizinhos, como é que faz o aborto? E ninguém sabia. Exatamente. E é uma coisa que eu achei engraçado, porque todo mundo levanta a bandeira para dizer se está certo ou se está errado, comentar o que aconteceu, mas ninguém sabe exatamente o que você acabou de fazer, como é feito o procedimento, que nem você falou agora, ela foi submetida à dor do parto. Então, vou explicar de uma forma meio sucinta como acontece, tá? A gente vai dividir essa questão do aborto legal, primeiro, na época que a mulher vai ser submetida a isso, tá? Então, pela nossa legislação brasileira, a mulher pode ser submetida ao aborto até as 22 semanas, ou o feto pesando 500 gramas, tá? Porque isso, na medicina, é o conceito de aborto. Aborto é todo aquele conceito, aquele feto que nasce, ou seja, que é expulso da mãe, com menos de 500 gramas ou menos de 22 semanas. Isso é o que diz a medicina, tá? E é o que a lei leva
acabo, tá? Então, uma pessoa que está no início da gestação, descobriu com 5, 7 semanas, é um embrião. Esse embrião, ele não tem ossos, tá? Então, esse embrião, ele vai para fazer o aborto, a pessoa é submetida à internação, à colocação de um comprimido. Esse comprimido vai fazer com que o colo do útero fique amolecido e, em seguida, vai vir uma curetagem, que é exatamente o que você falou, é como se fosse uma colher romba, tá? Que vai raspar as paredes do útero e tirar todo aquele material que tem lá dentro, tá? Placenta, embrião e tudo mais. A partir do momento que a gente tem ossos dentro do útero, não pode mais ser feito esse procedimento. Por quê? Porque existe o risco de perfuração do útero, tá? E, consequentemente, a perda desse útero. Então, quando a gente tem ossos, a gente primeiro vai submeter a paciente ao processo de indução, que seria o parto, tá? Como se faz uma gestante que quer ter parto normal e não entrou em trabalho de parto. É colocado comprimido dentro da vagina, com um horário adequado. Essa paciente vai começar a ter contrações. Essas contrações vão abrir o colo do útero, ela vai eliminar o feto e, consequentemente, vão ficar algumas membranas, sangue, algumas coisas dentro do útero. Aí essa paciente vai ter que ser submetida à anestesia, né, e à curetagem para limpeza, para impedir que tenha uma infecção. Nesse caso em específico, era um bebê de 22 semanas, mais de 22 semanas. Em primeiro lugar, esse aborto não poderia ser feito sem uma ordem judicial, que foi o que aconteceu. Foi solicitada uma ordem judicial, a ordem judicial foi dada. Quando a gente tem um bebê já muito grande, não se faz o parto desse bebê vivo. Infelizmente, por quê? Porque o intuito não é esse bebê vivo, infelizmente, tá? Então, o que se faz? Se faz primeiro um processo que a gente chama na medicina de feticídio, que seria primeiro levar esse feto a óbito para depois fazer essa paciente ter o parto desse feto sem vida. Esse processo de feticídio é feito guiado por ultrassom. A paciente vai receber uma anestesia na pele da barriga. Nessa região da barriga é introduzida uma agulha guiada pelo ultrassom, tá? O ultrassom vai guiar essa agulha diretamente no coração do feto e vai ser injetada uma solução de cloreto de potássio, KCl. Esse KCl sendo injetado dentro do coração do bebê, em segundos esse coração para de bater. Tá? Então, não é uma morte como eu vi muita gente colocando na internet, que era um sofrimento, que a criança era queimada. Não, é uma morte em segundos. Tá? Então, em segundos, esse coração para de bater e a criança vem a óbito. Então, essa paciente ela é internada, é colocado esses comprimidos até ela entrar em trabalho de parto e ter o parto. Esse processo é doloroso? Lógico, esse processo não vai ser algo gostoso. Mas como a gente não tem um feto vivo, nesse momento, a paciente pode usar todo e qualquer tipo de anestesia, analgesia, ou seja, ela pode usar medicações extremamente pesadas, inclusive sedativos, com que fazem com que a paciente não tenha tanto sofrimento, tá? Posterior a isso, como é uma gestação muito ainda nova, 20 e poucas semanas é uma gestação nova, pedaços dessa placenta podem não sair. E aí sim ela também é submetida a uma curetagem uterina, a qual pode ser realizada sob sedação, ou seja, a pessoa pode estar dormindo fazendo esse procedimento e não ver nada. E, inclusive, quando acordar, não lembrar que nada aconteceu. Então, assim, não é lógico, é uma forma, se você olhar, uma forma cruel, tá? Mas não é tão traumático como as pessoas pensam. Entendi. Como a senhora acredita que a abordagem do aborto legal no curso de graduação, eles podem ser mais específicos, digamos assim? Desculpa, Ruth, com a abordagem não consegui, cortou, desculpa. Como a senhora acredita que a abordagem do aborto legal, ela pode ser mais específica dentro do curso de o áudio está ruim mesmo. Também não ouvi. Também não entendi. Bateu alguma coisa na hora que você falou. Como a senhora acredita que a abordagem do aborto legal ela pode ser mais específica dentro da graduação da área da saúde? Ah, tá. Não, vamos lá. Na área médica, eu acho que hoje em dia, quando os alunos da medicina passam pela ginecologia e obstetrícia,
isso é muito bem explicado para eles. Então, eu acho que assim, acho que meus colegas, pelo menos médicos que estão chegando no mercado, estão sendo bem orientados com relação a isso. Eu acredito que assim, o que tem que ser mais falado não é tanto nas áreas médicas, nas áreas da saúde, porque as áreas da saúde têm muita informação. Eu acho que tem que ser aberto mais para a população. Lógico, esse é um tema muito difícil de falar. Por quê? Porque vai entrar junto com essa questão do aborto os princípios morais, políticos, religiosos, né, que podem mudar, né, divergir a ideia de cada pessoa. Mas eu acho que assim, esse assunto como que vocês estão tocando hoje é excelente. Eu acho que isso tem que ser mais falado, né, em revistas, na televisão, aonde puder ser disseminada essa informação, vai trazer benefícios para a população, para pessoas pararem de falar as coisas que realmente não sabem. E isso eu acho o mais importante de tudo, tá? Cada um tem a sua opinião e todas as opiniões têm que ser respeitadas, as prós e as contras, tá? A questão é que, assim, informação verídica não tem como modificar. É feito desse jeito e não existe outro jeito, tá? Sim. Doutora, a gente vai finalizar a live e eu queria deixar algumas orientações. Mas antes de deixar essas orientações, que são orientações relacionadas que foi lançada uma cartilha pelo governo federal chamada Família Protetora, onde eles explicam algumas coisas que os pais devem tomar cuidado, eles dão algumas orientações. Antes de eu passar essas orientações, eu queria ver com você se tem mais alguma coisa que você queira esclarecer dentro desse tema. Tem mais alguma? Jana, eu acho que isso ia ter motivo para outra live, tá? Sim. Porque eu sou mãe de uma menina de 2 anos e meio, tenho muitas amigas com crianças dessa idade, inclusive, logicamente, a maior parte das minhas amigas é do meio da saúde, e a maioria das pessoas não sabe como tocar esse tema com as crianças. E esse é um tema que tem que ser abordado. A criança, desde pequena, desde 1 ano, desde meses, ela tem que ser informada sobre o toque, e que o toque difere de outro, tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode, depois, quem sabe, um dia conversar numa outra live, de como explicar para as crianças quem pode te tocar, quem não pode te tocar, a questão da masturbação na infância, que é algo saudável, porém é algo que você tem que explicar como funciona, né? E é algo que na nossa sociedade, infelizmente, ainda é um tabu enorme. Sim, sim. Então, eu vou dar pequenas, assim, por cima. Ruth, você ainda tem mais alguma pergunta? Tenho. Para a doutora ou não? Tem? Então, só finaliza. Eu gostaria de saber, primeiro, vou voltar novamente no caso da menina, quais são as consequências que ela teve depois desse aborto, assim, tanto no corpo quanto as consequências psicológicas dela. Ela ficou uma criança muito vulnerável. O que aconteceu depois disso aí? Eu acho assim, sendo muito sincera, Ruth, ela vai ter sequelas, ela pode ter sequelas. Agora, no pós-operatório, porque é considerado uma cirurgia, logicamente, no pós-operatório ela vai ter sangramento, ela vai ter cólicas, tá? Mas num futuro gestacional, essa curetagem pode, se ela não se cuidar, causar alguns problemas para uma gestação futura. Um pouco mais raro, mas até pode, tá? Uma pergunta, se vocês me permitem só falar, que muita pessoa me perguntou, é com relação de por que não fizeram cesárea. Né? Por quê? As pessoas acreditam que a cesárea é algo inócuo, e não é, tá? De jeito nenhum. Uma menina, uma gravidez, desculpa, com 20 e poucas semanas nessa faixa, a gente tem um segmento de útero, ou seja, que é a parte onde a gente corta na cesárea dentro do útero, enorme, extremamente grosso, tá? E isso impede da gente fazer o corte que a gente habitualmente faz, que é na horizontal. Muitas vezes esse corte tem que ser feito na vertical, o que pode gerar mais sangramento, risco de perda uterina, risco de perda da vida da pessoa e, consequentemente, numa próxima gestação, risco de ruptura desse útero, tá? Então, assim, jamais iria se fazer cesárea num caso desse. Jamais, tá? Parto normal, sim, que seria o melhor. Tem muita gente comentou, falando que a melhor opção era fazer a cesárea do que esse parto que fizeram. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela é formada no assunto, ela entende do que ela está falando, e ela está falando que não, a melhor opção era aquela. Tá bom? Então a gente precisa se informar antes de estar distribuindo opiniões formadas. É isso aí. Tem um pessoal aqui que está comentando, a Ariana, ela falou assim, deixe esta live salva, por favor. A live vai ficar salva. Pode depois conferir direitinho.
O Bruno Adorno, ele falou muito importante esses esclarecimentos. Obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada. Eu agradeço muito. Eu vou só finalizar, gente. Aí no próprio link tem o acesso à cartilha inteira. Mas tem algumas orientações que todo mundo pode ir seguindo, que é, por exemplo, quem tem filhos pequenos, já na hora de dar o banho dele, falar que o papai e a mamãe pode dar banho, mas que nem eles podem fazer carícias ou cócegas nas partes íntimas. E essa regra deve continuar para as outras pessoas que não vivem naquela mesma casa. Então, diga para a criança que não permita que ninguém as toque nas partes íntimas. Deixa eu aproveitar essa deixa que você me falou. A criança, sempre que você der banho na criança, desde pequenininha, quando você for tocar os genitais dela, você tem que falar licença. Licença, filha, mamãe vai lavar a perereca. Licença, filho, mamãe vai lavar o piu-piu. Por quê? Porque ele já vai começar a entender que para tocar naquela área, você tá tendo um respeito, porque aquela área é dele. Tá? Sim, porque é muito... Desculpa, faz Eu também tenho uma filha de 5 anos. Obrigado por essa informação, porque eu realmente não sabia quando eu ia lavar, também não pedia licença, são esclarecimentos muito importantes do dia a dia, né? E ali, na hora de lavar, por exemplo, tem que lavar de uma maneira diferente, ou pode, porque ali tem que ser bem lavado ali, né? Mas a gente fica com medo da criança já... Como que fica essa questão? Não. O lavar é algo como toda mãe faz. Realmente não tem que lavar em lugar nenhum a mais, tá? É realmente só passar água e o sabonete, sem problema nenhum. Tá. Você só tem que deixar isso muito específico. Por quê? Por exemplo, você vê muitas menininhas na idade da sua, um pouquinho mais novas que a sua, com uns 3 ou 4 anos, que vão tomar banho com o pai e ficam olhando o pênis do pai. E vão lá e acham engraçado e põem a mão. E aí o pai fica todo consertado, não sabe o que fazer. Fala, meu Deus do céu, ela botou a mão no meu pênis, e agora? Aí você tem que falar para ela, lembra que a mamãe pede licença para botar a mão na sua florzinha, na sua pererequinha, que você fala? Você não pode mexer no do papai, e ninguém pode mexer no seu. Para colocar a mão aí, tem que pedir licença, porque é seu. A mamãe tá lavando agora, porque você é pequena, e você ainda não sabe lavar direito. Mais para frente, quando você aprender, você vai lavar sozinha. Mas será que não é mais importante, assim, não deixar também a criança, por exemplo, 5 anos, ver o pai ou tomar banho com o pai? Janaína, isso é muito relativo, tá? Isso vai variar de pessoa para pessoa, de família. A gente não pode dizer que está errado nem que está certo, porque isso é cultural. Tem pessoas que para eles é normal andar todo mundo pelado em casa. E tem pessoas que a mãe não deixa o filho nem ver o calcanhar, por exemplo. Tá? Então, assim, não existe o certo ou o errado. Existe o que você faz na sua casa, tá? Agora, lógico, a parte dos genitais, a parte íntima, isso é regra para todo mundo, tá? Sua filha, por exemplo, de 5 anos, ela já tem condições de tomar banho sozinha. Você não precisa ficar mais lavando, mas você vai vigiar, justamente para ver se ela limpou direito. A minha filha de 2 anos, eu preciso lavar. Mas a sua, você fala, olha ali, vamos lavar, vamos limpar, que a mamãe vai ver se você tá lavando direitinho. Agora a mamãe vai dar uma olhada para ver se você lavou direitinho. Lavou direito 1, 2, 3 vezes, ela aprendeu. Você já não precisa mais falar, você já precisa observar só. Você acha que a partir de qual idade da criança que para ela já começar a tomar banho sozinha, até mesmo se limpar sozinha? Olha, essa faixa de 4, 5 anos, algumas crianças já conseguem, mas como eu te falei, tudo é muito relativo. A gente tem crianças que são muito desenvolvidas com 3 anos, e a gente tem crianças com 5 que são extremamente dependentes. Isso vai ser muito da sensibilidade de cada pai. Você vai ter que tentar e dar uma olhadinha. Se você vê que limpou, tomou banho 1, 2, 3, 4 vezes e não lavou direitinho, ele ainda não está pronto para isso. Eu tenho uma pergunta aqui, eu juro que é a última. Você está falando sobre e a senhora, né, como doutora, como especialista, né, na parte de fetal e tal, a senhora conhece muito sobre o assunto. A senhora acredita que a educação sexual na escola, assim, circulou muito nas redes sociais um desenho com as áreas pintadas, assim, vermelho, laranja, onde ninguém pode tocar, onde só a mamãe pode tocar. A senhora acredita que essa é uma forma muito interessante, uma forma importante de abordar o assunto da educação sexual, para que as crianças, quando se sintam acuadas, elas venham comentar com os pais, ou chamar por ajuda, ou falar, aconteceu isso aqui diferente no meu dia. Porque às vezes as crianças, elas não entendem, alguém acaba abusando, e ela não entende que é abuso, ela fica quieta, não comenta com ninguém. Com certeza, Ruth, com certeza. Isso é uma coisa que tem que ser abordada, tá? Como eu falei para a Janaína, isso vai variar muito de casa para casa. Então, infelizmente, tem crianças que não têm essa abertura de conversar com os pais.
E nem o nome dos órgãos sexuais os pais conseguem falar, muitas vezes. Então, eu acho que a escola tem uma grande participação, sim, nisso, tá? A maneira com que é exposto, que é o que tem que ser revisado, tá? Se está sendo exposto de uma forma correta, de uma forma adequada para a idade da criança. Mas é fundamental que a escola e os pais tenham essa educação sexual o mais cedo possível. Sim. E aí, só para finalizar aqui, já vou finalizar, só vou dar mais 3 dicas, tá, da cartilha, mas depois vocês podem olhar e acessar, que fala para a criança que segredos são ruins. Quando alguém chegar e falar, olha, isso aqui é um segredo, tal, já deixa isso na mente da criança. Fale para a criança nunca deixar ninguém fotografar suas partes íntimas, principalmente nessa questão do universo digital, e nenhum adulto desconhecido pede ajuda de criança. Os pais devem esclarecer isso aos filhos. Não existe essa história de adulto desconhecido pedir ajuda de criança. Ou seja, na porta da escola, fique bem claro na cabecinha que os adultos não precisam. Isso não existe. São algumas dicas que também na cartilha também está explicando quais são os sinais de alerta. Se o seu filho está com perda de apetite, tem autodepreciação do corpo, tem vários elementos que denunciam que ele pode estar passando por isso. Então, é bom dar uma olhadinha aí na cartilha que a gente deixou no link, tá bom? E só para finalizar, agradeço demais, doutora Ana, foi muito boa as esclarecimentos. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo seu tempo, e foi ótimo, viu? Obrigada a vocês, meninas. Obrigada. Se você quiser fazer alguma consideração final, pode falar as suas considerações, tá bom? Fica à vontade. Eu quero só agradecer, dizer que foi uma honra e que eu estou muito feliz que pessoas como vocês estão abrindo essa oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho mais e se informarem um pouco mais sobre esses assuntos. Obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Beijo. Tchau. Tchau.